Quantos estão com fome por mais de Deus? Amém. Deus tem coisas novas. Fala para mim ao teu lado, Deus tem coisa nova para você hoje. Fala para outra pessoa que está do outro lado, prepara o teu coração, Ele vai te surpreender. Você tem fé disso? Amém. Erga suas mãos para o alto, repita comigo: Senhor Deus, eis-me aqui. A tua palavra me diz que se eu buscar, eu encontrarei. Se eu bater, a porta será aberta a mim. Hoje eu me achego a Ti, com o coração sedento, como uma esponja. Eu quero sugar a Tua presença, eu quero escutar a Tua palavra, eu quero ser impactado pelo Teu toque. Acima de tudo, Deus, eu quero sair transformado. Me confronta com a Tua verdade, me encontra com o Teu amor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pode abrir comigo aí em Êxodo 23. Êxodo 23 é o nosso texto-chave de hoje. Enquanto você está abrindo aí, nós estamos na nossa reta final de um dia extremamente cheio. Nós tivemos desde as 8 horas até agora o dia do legado. Então em todos os cultos nós temos falado sobre legado, nós temos falado sobre o que é o Por um Legado. Quem aqui participa do Por um Legado? Deixa eu só ver você, se você participa do legado, faz um aceno para mim, você que participa, olha ao redor, quantas pessoas estão participando, pode abaixar a mão. Uma salva de palmas para os nossos contribuintes do Por um Legado. Deus te abençoe. Para quem não sabe, eu vou falar logo depois da mensagem o que é o Por um Legado. Eu sei que tem pessoas que são novas aqui, você não tem a mínima noção do que eu estou falando. Não tem problema, logo depois da mensagem a gente vai dividir nossa próxima hora em 2 tempos. A primeira parte eu vou trazer a palavra, a segunda parte nós vamos falar sobre Por um Legado. E eu sei que vai ser também algo que vai nos abençoar, porque é o que Deus tem usado para nós continuarmos a crescer e expandir. Êxodo 23, versículo 25. Existe um texto aqui onde Deus está falando com Moisés sobre uma direção e maneiras como Ele vai levar o povo de Israel, 2,5 milhões de pessoas que saíram do Egito, para dentro da sua terra prometida. Ontem mesmo eu falava com um dos líderes aqui da Monte Sião sobre esse texto de Êxodo, aonde muitos historiadores acreditam que se você pega em linha reta, aonde Moisés liderando 2,5 milhões de pessoas, eles saem do Egito até chegar para onde hoje seria a terra prometida ou Israel, eles levariam aproximadamente 2 semanas, mas aquela caminhada acabou levando para o povo de Israel 40 anos. 40 anos. Se eles tivessem ido em linha reta, seriam 2 semanas, mas por que Deus permite com que aquilo se torne uma caminhada de 40 anos? E quando você começa a ler algumas coisas que Deus está pontuando para Israel, você começa a entender que tem certos princípios que nós podemos pegar para nós mesmos. E versículo 25, o Senhor diz a Moisés, e Moisés está passando isso para o povo de Israel, e ele começa dizendo: prestem culto ao Senhor. Fala comigo, culto. Algumas traduções têm prestem adoração ao Senhor, ou ministrem ao Senhor, ou sirvam ao Senhor. Seja qual for a tua tradução, a conotação aqui é que nós estamos numa posição de oferecer algo a Deus. E aqui o Senhor está falando sobre adoração. Então é uma entrega da sua essência a Deus. E daí, em contrapartida, a palavra diz no versículo 25: o Deus de vocês, e Ele, Deus, o Deus de vocês, os abençoará. Agora, tem uma outra tradução que diz: o Deus de vocês abençoará o teu pão e a tua água. Quem tem essa versão aí? O teu pão e a tua água. Agora, olha só que interessante, ele continua dizendo: vocês adorem a Deus, e Deus vai abençoar o teu pão e a tua água. Não só isso, ele fala: ele tirará, ou Deus diz: eu tirarei a doença do meio de vocês, ou a enfermidade do meio de vocês. Agora, vamos parar nesse versículo, porque eu creio que é importante nós entendermos que muitas vezes a maneira como nós mensuramos bênção não é necessariamente a maneira como Deus mensura bênção. Quantos aqui acreditam que Deus quer te prosperar? Levanta a mão. Deus quer te prosperar. Quantos aqui querem ser? Quantos você fala assim: eu quero ser próspero? Seja sincero. Tá bom.
Tem pessoa que é tão religiosa, fala assim, eu nem sei se eu quero ser próspero, eu quero sofrer por Jesus. Meu irmão, se eu não precisar sofrer por Jesus, amém. Eu sei que tem coisas, tem partes na Bíblia que fala que eu vou sofrer por Jesus. Então, já que eu já vou sofrer, prosperidade seja bem-vinda quando puder. Então, se nós formos ser sinceros, nós queremos ser prósperos. A palavra também nos promete prosperidade. Ela também nos promete sofrimento por seguir Jesus. Existem os dois lados da moeda, mas quando a gente fala sobre bênção, sobre prosperidade, muitos de nós já temos um pré-conceito em relação à prosperidade. E quando eu falo pré-conceito, é literalmente um conceito já predisposto antes de nós abordarmos a questão da prosperidade. É aquilo que talvez foi forjado muito por aquilo que vimos na mídia, ou aquilo que nós assistimos na televisão, ou você passa o canal e você vê alguém falando sobre o que significa ser próspero. Agora, Deus está falando para Moisés, olha, eu vou abençoar a tua água, eu vou abençoar o teu pão, eu vou te abençoar com saúde física. Quantos consideram que saúde física é prosperidade de Deus? Quando às vezes fala sobre prosperidade no contexto evangélico, muitas pessoas já pensam imediatamente aquele irmão cuja empresa está indo muito bem, ele comprou um carro novo, a empresa está expandindo, ele mora num lugar muito bonito. A gente pensa, esse irmão é abençoado, ele é próspero. Só que Deus está trazendo uma outra conotação de prosperidade aqui, que eu queria que a gente prestasse atenção. Ele diz, eu vou abençoar o teu pão e a tua água. E quando eu leio isso, eu começo a entender que Deus não falou, eu vou abençoar o teu vinho mais caro. Ele diz, eu vou abençoar a tua água. Ele não está falando, eu vou abençoar um filé mignon do restaurante mais caro em São Paulo. Não, ele está falando, eu vou abençoar o teu pão. Sabe, às vezes a nossa conotação do que é prosperidade não é necessariamente o que Deus quer dizer com prosperidade. O que adianta você ter a casa dos sonhos se quando você deita a cabeça no travesseiro você não tem paz para dormir? Quem considera que o fato que você consegue dormir bem é prosperidade? Você é próspero. Quer dizer que Deus está abençoando você com uma paz interna. O fato que você acordou e está aqui hoje, e se você estiver enfermo, nós acreditamos que Deus pode te curar aqui. E se você não está enfermo, glória a Deus, você é próspero, você tem saúde e você não tem enfermidade no teu corpo. O que Deus está falando é, seja uma coisa mais simples como uma água, eu abençoo. Existe bênção de Deus num copo d'água, existe bênção de Deus num pedaço de pão, existe a bênção de Deus no simples fato de você ter saúde e força para se levantar de uma cadeira. Isso é bênção de Deus, isso é prosperidade. O Senhor continua no versículo 26, em sua terra, acompanhe comigo, versículo 26, ele fala na tua terra. Ele já está apontando para a terra prometida, ele já está apontando para Canaã. Ele diz, lá não haverá nenhuma grávida que vai perder o filho. Em outras palavras, não vai ter aborto. Se você está aqui vivo hoje, é porque você não foi abortado. Isso é bênção de Deus, concorda comigo? O fato que você está vivo hoje é uma afirmação da bênção de Deus na tua vida, na bênção da tua mãe. Ele diz assim, nem haverá mulher estéril. Em outras palavras, a frutificação é prosperidade. Sabe por que quando eu leio isso eu fico feliz? Porque eu entendo que quando Deus está prometendo prosperidade, Ele está falando, olha, não só apenas o fato que você existe, que você nasceu, que você não foi abortado, que você não morreu, mas que você está aqui nessa terra, mas o fato que haverá produtividade, haverá frutificação, haverá fertilidade. Em outras palavras, pode ficar tranquilo, que o que você vai estar construindo vai ter uma geração atrás de você que vai continuar. Sabe, uma das tragédias é você construir um império e você não ter ninguém para passar aquilo. E Deus está falando, não, pode ficar tranquilo, vai ter fertilidade e haverá uma outra geração que pode dar continuidade para aquilo que você está construindo. Ele fala, eu farei completar o tempo de duração da vida de vocês. Quem tem aí? Eu cumprirei o número dos seus dias na tua Bíblia. Você tem? Eu cumprirei o número dos seus dias. Eu comecei a entender que a bênção de Deus, sabe, é você viver os dias que Ele predeterminou para você viver aqui nessa terra. Nem um dia antes, nem um dia depois. Essa é a bênção de Deus. Quando eu era pequeno, eu tinha uma ideia que eu tinha que viver muito tempo. Não sei porquê. Eu via as pessoas, eu comecei a entender o conceito de morte. Eu pensava, isso aqui é a morte, tragédia. Então Deus, eu quero viver muito tempo, muito tempo, muito tempo. E daí minha mãe falou assim para mim, se você quiser viver muito tempo, você tem que comer tua salada. Então eu comia salada, e daí eu falava, mãe, eu não quero só viver muito tempo, eu quero ser forte, então você tem que comer tua salada. Eu quero ser inteligente, você tem que comer tua salada. Tudo era, você tem que comer tua salada. Você quer sair da mesa? Então você tem que comer salada. Até para sair da mesa eu tinha que comer salada.
Daí você cresce, você começa a entender a vida, você começa a trabalhar, você começa a estudar, você começa a pensar, cara, essa vida aqui, esse negócio aqui não é fácil, me tira daqui. Eu já tenho a vida eterna no céu, me tira desse lugar. E sabe, eu comecei a entender que, tá bom, ele pode me tirar daqui, mas eu chego lá e ofereço o quê? Eu chego perante o meu rei dos reis, meu senhor, meu dono, e falo, ele fala, e o que você fez lá na terra? Eu só comi salada. Não, na verdade eu não fiz nada, eu passei na escola, entrei na faculdade, trabalhei, estou aqui. Falei, Deus, então não, faz o seguinte, Deus, eu não quero sair daqui tão rápido. Na verdade, eu quero sair daqui com missão cumprida. E você sair daqui com missão cumprida é a melhor bênção, porque você sai cumprindo os teus dias. E eu declaro sobre a tua vida que você não vai sair daqui um dia antes daquilo que Deus já determinou na tua vida. Eu declaro na tua vida também que você não vai ficar aqui um dia depois daquilo que Ele determinou na tua vida. Você deveria estar dizendo amém para os dois. Faz sentido? O que Deus está querendo trazer para Israel é um conceito de prosperidade, de bênção. Ele fala assim, eu estou com você, eu estou te abençoando. Versículo 27, continua comigo, ele diz, eu mandarei adiante de vocês o meu terror. Agora, isso soa agressivo, mas para pensar o que ele está falando aqui, eu mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Ele está falando sobre nações inimigas, nações que querem destruir Israel. Ele fala, antes de vocês irem para a batalha, eu já saí para a batalha por você. Antes de você chegar com a tua espada, eu já espantei todos os teus inimigos por você. Na verdade, você está pronto para lutar com alguém, só que você vai chegar lá e ter uma surpresa, não vai ter ninguém para você lutar, porque o meu terror foi adiante de você. Não só o meu terror, ele fala aqui também, no versículo 28, eu causarei pânico. Pânico e terror são palavras fortes, para pensar comigo. Ele não é tão falando assim, olha, eu vou lá e vou falar para os teus inimigos, ó, com licença. Não, ele falou assim, eu vou aterrorizar eles, eu vou tacar pânico. Agora, quem aqui, bom, todo mundo já levou um susto, um bom susto. Quem já levou um bom susto, tá? Eu lembro que tinha uma época que eu dava muito susto na minha esposa, primeiro ano de casamento. E eu tenho uns sustos, assim, eu tenho umas histórias muito boas. Eu também levei muito susto dela também. Só que eu comecei a pensar, cara, a gente tem que aproveitar e fazer isso enquanto a gente é jovem, porque um dia quando eu tiver velho, ela me dá um susto. E se eu tiver um ataque cardíaco? Mas se você já levar um susto, já é uma coisa que te assusta, obviamente, porque é um susto. Imagina Deus te aterrorizando. Imagina Deus trazendo pânico para cima de você. Eu estava conversando com um dos líderes, um grupo de líderes lá do The Send. E quem aqui acompanhou o The Send com a gente pela internet ou esteve lá com a gente? Você sabe o que eu estou falando, tá? Então, o Andy Bird e o Michael Koulianos, os dois, nós três estávamos conversando sobre uma senhora chamada Joy Dawson. Alguém aqui já ouviu falar desse nome, Joy Dawson? Alguém? Tá bom. Joy Dawson é uma senhora que poucas pessoas conhecem. Mas ela é uma senhora de 95 anos de idade, que ela passou, na média, ela fala assim, na minha vida eu passei em média 10 a 12 horas por dia em oração. Para pensar nisso, 10 a 12 horas em oração. Os grandes homens de Deus ao redor do mundo, muitos deles têm ela como uma intercessora pessoal e não tomam nenhuma decisão sem ligar para ela. É uma senhora de 95 anos de idade. Eu a conheci, na verdade não a conheci, eu estive numa ministração onde ela ministrou para um grupo menor de 40 pessoas. Isso foi mais ou menos 15 anos atrás. Então ela não tinha nem 80 ainda. Ela veio e a coisa que ela conhecida, ela escreveu já alguns livros, mas uma das coisas que ela é bem conhecida é o ensinamento dela sobre temor de Deus. Temor de Deus. E eu te juro que assim, eu estava com 15 anos atrás, eu estava nessa base missionária na Inglaterra. E daí o meu líder falou assim, cara, Joy Dawson está com a gente. E eu falei, quem que é Joy Dawson? Eu falei, você não tem noção quem que é ela? Eu falei, não. Ele começou a explicar quem ela era. Eu falei, pô, essa mulher aí é incrível. Na verdade, ela cresceu numa igreja que não acreditava em mulher no ministério. Ela nasceu e cresceu nessa igreja. E por 25 anos o Senhor tinha falado para ela. Ela tinha mais ou menos quase 20 anos, eu não me engano, ou ela era adolescente. Talvez antes de ser 20 anos de idade, o Senhor falou com ela, você vai pregar minha palavra ao redor do mundo, se prepare. Por 25 anos de idade, ela se disciplinou para estudar a palavra e orar em média de 10 horas por dia, aonde ela começou a anotar todos os estudos bíblicos dela. Ela foi pregar depois de 20 anos de coletar esses estudos. Para pensar nisso. E depois que ela começou a coletar,
o mundo se abriu, isso muito forte na década de 70, 80, ao redor das nações. Depois você dá um Google nela. E grandes homens de Deus têm ela como assim um ponto de sabedoria, uma pessoa com quem eles conversam, uma voz profética. Enfim, e o meu líder falou assim: ó, você precisa estar lá na reunião, ela vai estar ministrando e ela vai falar sobre o temor de Deus. E eu lembro que ela falou por 3 horas sobre o temor de Deus. 3 horas. Ela abriu a Bíblia, sentou no banquinho, os 40 lá, todos jovens missionários de Jocum, eu lá no meio deles, e ela, anota o que eu vou falar para vocês. E ela começava, Bíblia, após Bíblia. Ela ia citando a Bíblia, e tipo, era referência após referência. A maioria a gente não conseguia chegar, porque enquanto ela estava abrindo a próxima, ela estava citando o que ela acabou de citar. Então ela só citava, era um ela abria, outro ela citava. Ela ia, um atrás do outro, De repente, depois de 3 horas falando sobre temor de Deus, temor de Deus, temor de Deus, temor de Deus, ela terminou, ela falou assim, fechou a Bíblia, agora nós vamos pôr isso aqui em prática. Eu nunca esqueci de. Ela falou assim: Deus, atinja-nos com o teu temor. E esperamos lá por uns 30 segundos. De repente foi um primeiro cara que já caiu da cadeira. Eu pensei, não é possível, cara. De repente outro cara caiu da cadeira. Daí eu vejo uma menina do meu lado. Eu não sei o que aconteceu comigo. A única coisa que eu fui lembrar depois, eu estava com a cara no chão, chorando. Tipo, Deus não me mata. E na hora eu comecei a pensar, eu tenho que ter algum pecado que eu não confessei ainda. Deus, eu confesso aqui lá na primeira série. Deus, eu confesso aqui lá na segunda série. Deus, eu comecei a confessar tudo que eu conseguia imaginar. Confesso. Porque era o temor de Deus. Eu nunca senti o temor de Deus como eu senti naquela reunião. E a gente ficou debaixo daquela atmosfera por horas. E ela ficava só sentada e ficava orando. Deus, mais o teu temor, mais revelação do teu temor. Quando eu saí daquela situação, eu comecei a entender o temor de Deus num outro patamar. Eu entendo que eu não entendo tanto quanto eu deveria sobre o temor de Deus. Mas eu entendi muito mais do que eu já sabia. E aquilo já era suficiente para falar: Deus, eu quero andar no teu temor. Agora, o que Deus está falando, para mim que experimentei aquela situação, eu fico imaginando, Deus, o Senhor está falando que o Senhor vai levar o teu terror para esse povo, o teu pânico. O que significava que Deus está falando, você não precisa nem lutar, você não precisa nem desembainhar a tua espada. Eu já vou à frente, eu com o meu terror, eu vou começar a clarear. Olha só o que está escrito aí no versículo 27, ele diz assim: eu farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Eu causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os heteus, para expulsá-los de diante de vocês. Agora, vamos recapitular. Deus falou que Ele vai abençoar a tua água. Deus falou que Ele vai abençoar o teu pão. Deus falou que Ele vai tirar a enfermidade do teu corpo. Deus falou que o fato de você estar vivo é a bênção dEle. Deus falou que na tua nação, na tua geração, haverá frutificação, fertilidade. Existirá uma outra geração que vai dar continuidade ao teu suor, ao teu esforço que você faz hoje. Em outras palavras, você não está trabalhando em vão. Deus falou que você não sai daqui um dia antes, nem um dia depois daquilo que Ele já contou, que é o teu tempo aqui na terra. Não só isso, Deus falou: eu vou adiante de você, eu luto as batalhas por você. Você não vai precisar nem desembainhar uma espada, eu vou abrir o espaço para você. Eu vou com o meu terror adiante de você, eu vou com pânico nos teus inimigos. Sabe, nós falamos sobre uma oração há uns meses atrás de ligar e desligar. Quem lembra dessa ministração da oração do ligar e desligar? E quando você começa a entender aquilo que a palavra diz sobre os anjos, sabe, Salmos 91, o salmista no final fala: o Senhor dará ordem aos seus anjos ao meu respeito. O que significa que Deus, Ele envia anjos para servirem o chamado de Deus que está na tua vida. Ele não envia anjos porque a gente é tão especial, mas o chamado que Deus pôs na tua vida é especial. E esses anjos estão comprometidos com o chamado de Deus na tua vida. Então, aqueles seres ministradores, como diz o autor de Hebreus, os anjos que estão para nos ministrar ou para servir o propósito de Deus dentro de nós, seria tolice se nós não orássemos: Deus, envia os anjos adiante. O Senhor fala: eu vou com o meu terror adiante, eu vou com o meu pânico adiante. Então uma das coisas que eu faço, eu oro: Deus, envia os teus anjos adiante, envia os teus anjos guerreiros adiante.
envia os seus anjos ministradores adiante, envia os seus anjos de cura adiante, os seus anjos proféticos adiante. Pai, eu quero chegar naquele lugar e eu quero sentir que o Senhor já preparou e fez a batalha para mim. O Senhor nos dá essa autoridade de fazer em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo a gente pode isso. Ele estava já ilustrando isso lá atrás, na velha aliança. Eu vou adiante do meu povo. Agora, sabe, muitas pessoas não usam isso, eu não sei porquê, porque é uma arma tão efetiva que Deus já nos deu, você orar para que os anjos venham e adiante preparar o ambiente para você. Você está indo para uma reunião de negócio que é crucial, pede para Deus enviar os anjos adiante. Você está indo para uma reunião de família cujo tópico da reunião é algo sensível, pede para Deus ir com os anjos adiante. Você vai ministrar num link, pede para Deus ir com seus anjos adiante. Você vai pregar em algum lugar, pede para Deus usar você e que os anjos venham adiante preparando o caminho. Você vai dar uma palestra, talvez, sei lá, na tua profissão, pede, Deus, envia os seus anjos adiante de mim. Assim como o Senhor envia teu terror, teu pânico adiante, para que eu não venha lutar as minhas batalhas, envia os seus anjos ministradores adiante de mim, nessa entrevista de trabalho, que os seus anjos venham adiante de mim, preparando para mim o caminho. Agora, muitas pessoas não fazem isso porque eles têm um medo de adorar anjos, porque a gente já viu muito excesso dentro do corpo de Cristo. E eu quero dizer uma coisa, não reage ao erro. A reação ao erro muitas vezes é pior que o próprio erro, porque tão tolo que é você adorar anjos, é você ignorar a existência e o propósito de anjos. Essa palhaçada dessas coisas de anjo aqui, anjo ali, eu tô fora com esse negócio, parece, esse povo é muito louco. É tolice você adorar anjos, mas tão tolo quanto adorar anjos é você ignorar a existência e o propósito de anjos. Então você começa a entender as promessas de Deus para nossas vidas, e você começa a entender, Deus, o Senhor está prometendo tantas coisas, do versículo 25 até o versículo 28, quantos concordam comigo que tem muita bênção de Deus sendo prometida para o povo de Israel? Sim? Tá. Então eu comecei a me sentir dessa maneira. Deus, eu tenho recebido tantas palavras, então promessas. Deus está falando, se você fizer isso, eu vou fazer isso. Eu prometo para você que eu vou botar a bênção no teu pão, eu vou pôr a minha bênção na tua saúde, eu vou pôr a minha bênção até nas tuas batalhas. Você vai lutar abençoada. Uau, Deus, quantos querem receber isso? Mas daí no versículo 29, olha só como ele fala: não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Calma aí, Deus, eu pensei que o Senhor ia me abençoar. E daí Deus fala assim, eu vou te abençoar. Então Deus fala, eu não vou nem te abençoar em um ano, vai demorar mais do que um ano. Tipo, Deus, eu pensava que eu ia receber isso aqui agora. Sabe, você já recebeu uma profecia, que a profecia é tão boa, você já está recebendo assim, tipo, alguém fala assim, você é o fulano, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você tipo, cara, glória a Deus, você já pega até teu celular, pode falar, meu irmão, pode falar, chora, abacou, vamos lá, vamos, entrega aí o que Deus está falando. E daí o cara fala assim, eu estou te vendo, o Senhor está te exaltando, amém, que mais você está vendo? Eu vejo que o Senhor está te prosperando, isso é de Deus, show, testifica, que mais? E o Senhor vai realmente levantar nas nações, aleluia, que mais? E daí ele começa a falar, e pode até ser de Deus, e depois você termina, e daí amém, e daí Deus, já pensou uma profecia assim? E daí a pessoa fala assim, e Deus manda dizer para você que vai demorar muito, mas muito para acontecer tudo isso. Tu nem fala, cara. Essa é a nossa batalha interna. É quando você recebe promessas de Deus e as coisas não acontecem imediatamente. Quantos estão carregando uma palavra de Deus há um tempinho já? Olha ao teu redor. Israel recebeu uma palavra de Deus. E daí no versículo 29, o próprio Deus fala, mas eu não os expulsarei num só ano. Não é nem um só dia, nem uma semana, nem um mês, é tipo, nem um só ano. Deus, então o que você vai fazer? Uma década talvez? 20 anos? 30 anos? Ele fala, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. E eu os expulsarei pouco a pouco. Fala comigo, pouco a pouco. Até que vocês sejam numerosos, multiplicados ou frutíferos o suficiente para tomarem posse da terra por herança. Sabe, hoje o título da mensagem é pouco a pouco. Eu creio que Deus está trabalhando conosco pouco a pouco. É a única explicação que você pode ter para certas coisas na tua vida que você tem certeza que Ele falou, mas que ainda não cumpriu. Sim?
Quantos aqui carregam uma palavra que você fala, eu tenho certeza, foi de Deus, mas ainda não está cumprida? Porque Ele está fazendo uma coisa pouco a pouco. Nós servimos um Deus que opera no de repente. É verdade. E alguns, mesmo naquele momento que nós ministramos aquela palavra do de repente, começaram a receber de repente alguns romperes, os testemunhos começaram a chegar. A gente escutou dos milagres do Senhor, mas ao mesmo tempo eu quero falar para você, Deus também opera pouco a pouco. Ele é um Deus que Ele está sabendo exatamente como operar na tua vida. Tem momentos que Ele vai operar no de repente, tem momentos que Ele vai operar no pouco a pouco, mas Ele tem um porquê trabalhar conosco no pouco a pouco. Agora, se você for ver no versículo 30, a última frase diz assim, que o suficiente para tomarem posse da terra por herança. Fala comigo, posse da terra. O objetivo final de tudo isso que ele está falando, desde o versículo 25 até o versículo 30, é posse da terra. Deus quer que você venha possuir a tua terra prometida. Quem quer possuir a tua terra prometida? Levanta a mão, você realmente acredita nisso? Tá bom, se você acredita na tua terra prometida, eu não estou falando de um pedaço de terra física. Nesse caso aqui, ele estava se referindo à terra do povo de Israel. Mas se você pega esse princípio, você põe para aqui dentro da nova aliança, você que é um crente da nova aliança que nem eu, o que significa a minha terra prometida? O que significa tomar posse da terra que eu já vou receber por herança? Significa você cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Significa você não apenas viver salvo, mas você viver chamado dentro daquilo que Ele te criou para fazer. Significa você não simplesmente ter vida, mas ter a vida em abundância. Significa você cumprir tudo aquilo que Ele te fez para cumprir. Em outras palavras, você não vai sair daqui sendo um potencial, você vai sair dessa terra sendo um potencial que evoluiu para a realidade. Eu não quero chegar no céu um dia e começar a aprender do meu potencial. Você não precisa de coaching no céu. No céu já está tarde demais para você tentar executar o teu potencial. Você tem que executar o teu potencial e maximizar ele, é aqui. Você tem que possuir tua terra, é aqui. Lá no céu você não tem terra para possuir, você já tem o céu. Você não tem que dar frutos no céu. Você não tem que discipular ninguém no céu. Você não tem que evangelizar para ninguém no céu. Você não tem que ser generoso com ninguém no céu. Você não vai precisar, curar enfermo no céu, porque no céu não vai ter enfermo. Você não vai expulsar demônio de ninguém no céu, porque lá demônio não entra. Eu quero viver o chamado que Deus tem para mim aqui, a plenitude daquilo que Ele me deu como missão aqui. Eu quero tomar posse da minha terra prometida aqui, não no céu. Eu já tenho o céu. O que Deus está falando é, eu tenho uma terra que você tem que tomar posse aqui. Isso aqui é tua por herança. Eu estava orando, Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim aqui. E o Senhor falou para mim, tem uma janela de oportunidade, tem coisas que você vai tomar de repente, tem outras coisas que você vai ter que tomar pouco a pouco e abraçar o meu processo na tua vida. Quantos aqui querem abraçar o processo de Deus na tua vida? Às vezes é um processo que é dolorido. Às vezes é um processo que não é tão prazeroso quanto você escutar uma palavra profética. Eu escutava as palavras proféticas e eu pensava, uau, Deus, glória a Deus. E daí eu fico pensando, agora o que eu faço com esse negócio? Que isso aqui já faz 3 anos que esse negócio já foi dito, não aconteceu nada. E daí eu tenho que entender que tem alguma coisa que ele está fazendo que não é errado, o erro não está na palavra profética. Às vezes o erro não está na pessoa que entregou a palavra profética. Com certeza o erro não vem de Deus, da parte de Deus. Então, Pai, aonde que eu tenho que reestruturar minha vida para que isso venha a se cumprir? E eu entendi que o Senhor estava fazendo a mesma coisa com Israel, quando Ele falava é pouco a pouco. 3 verdades que você precisa aplicar na tua vida, para você chegar então a possuir a tua terra prometida, pouco a pouco. Primeiro ponto, se estiver anotando, é que pouco a pouco eu irei gerar frutos. Fala comigo, pouco a pouco eu gerarei os frutos. Fruto não se gera da noite para o dia, não é verdade? Você não está vendo uma macieira totalmente vazia, o dia seguinte você acorda, está cheio de maçã. Não, os frutos não são da noite para o dia. É um processo para que os frutos venham ser gerados. Só que se você for ver aqui nesse versículo, ele fala, eu não os expulsarei num ano só, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam ameaçando vocês. Eu os expulsarei pouco a pouco até que vocês sejam frutíferos. Você vai gerar tantos frutos, você vai estar grande, você vai ter aumentado, você vai estar multiplicado, você vai ser numeroso o suficientemente para tomarem posse da terra. Sabe qual que é a nossa tendência como ser humano? Deus me dá a terra,
Me dá a posse da terra, e quando eu tiver a posse da terra, eu te garanto que eu vou frutificar. Deus fala: não, não é assim que funciona comigo. Você frutifica, e enquanto você frutifica, eu vou te dando a posse da terra. Faz sentido? Eu estava orando outro dia e eu comecei a falar: Deus, o que eu preciso fazer para entrar nessa terra prometida? Alguma coisa específica minha com Deus. Eu falei assim: Deus, o que eu preciso fazer? Eu senti Deus falando para mim: você não vai andar para dentro dessa terra prometida. Eu falei: como assim, Deus? Eu falei: então eu vou correr? E o Senhor falou assim: você não vai correr para dentro dessa terra prometida. Como assim, Deus? Então eu vou subir? Você não vai escalar para dentro dessa terra prometida. Eu falei: então tá bom, Deus, eu sei, eu tenho que mergulhar para dentro dessa terra prometida. Ele falou assim: não, você também não vai mergulhar para dentro dessa terra prometida. Então o que eu vou fazer, Deus? Eu sentia Deus falando para mim: você precisa se frutificar para dentro da terra prometida. Eu sei que isso não soa bem no português corretamente, mas entenda a essência dessa frase. Tem certas coisas que você tem que frutificar para dentro. Você tem que se frutificando para dentro dos espaços que Deus já prometeu na tua vida. Você não vai fazer: olha, me dá esse espaço porque Deus prometeu. Deixa eu falar uma coisa: você quer ter autoridade? Tenha frutos. Frutos trazem autoridade. Quando você tem frutos, você não precisa ficar provando para ninguém daquilo que você sabe. Os frutos falam por si, não é verdade? Não é o próprio Jesus que falava: pelos frutos conhecereis a árvore. Quando você tem fruto, o fruto avaliza a tua autoridade para você tomar posse daquilo que é teu por herança. Agora, muitas vezes eu me senti como se Deus não acreditasse em mim. Não sei se você já teve esse sentimento. Deus, o Senhor falou tanto que o Senhor acredita em mim, que o Senhor tem um plano para mim, mas eu penso que às vezes o Senhor não acredita em mim, porque eu me sinto que o Senhor está, eu sinto às vezes que o Senhor está me bloqueando, e eu quero entrar para dentro de algo novo, mas eu sinto como se fosse tua mão me bloqueando. Quem já sentiu isso? E o Senhor começou a falar comigo no versículo 29, que diz assim: você não vai chegar a isso, eu não expulsarei em um só ano, pois a terra se tornaria desolada. Fala comigo: desolada. A palavra desolada no hebreu, a conotação original dela é uma terra infrutífera. É uma terra sem vida, que não dá frutos. Ele fala assim: a terra desolada e os animais selvagens ou as bestas do campo se multiplicariam, ameaçando vocês. E o Senhor começou a me mostrar que muitas vezes você está lá dentro de um lugar e você parece que Deus está segurando a porta. Você fala: Deus, abre essa porta, e Deus está segurando com a mão dele essa porta. Você fala assim: ainda não. E o Senhor, você está falando assim: Deus, o Senhor está me bloqueando, eu preciso entrar nesse novo espaço. A terra desolada é uma terra de campo aberto, não tem nada lá, está aberto. Você fala assim: Deus, me deixa, eu preciso viver esse espaço, me dá. E o Senhor está falando assim: não, eu vou te segurar um pouco. E às vezes tua cabeça é: como que você vai ficar me segurando? Eu preciso entrar lá, eu estou pronto, me deixa, Deus, me libera, me lança, Deus. E você não está entendendo que na verdade Ele está te segurando para o teu próprio bem, porque a terra está desolada, o que significa que você não está pronto para frutificar lá. O que significa que se você não vai frutificar lá, as bestas do campo estão prontas para te pegar. O que significa que você ainda não é forte o suficiente para lidar com a oposição desse novo espaço. Tem espaço que você está batendo o pé para entrar, que você não tem a mínima noção da oposição que vai te esperar naquele outro lado, e Deus na sua misericórdia está segurando a porta, e você pensa que Ele está tentando te bloquear. Me deixa, Deus. Ele falou assim: eu te amo demais para deixar você entrar naquele campo aberto, com aquelas feras, aquelas bestas te esperando para te jantar. Segura. Deus, mas eu estou pronto. Ele falou assim: eu não acho que você está pronto, frutifica aí dentro. Quando você frutificar, eu vou soltar você para dentro daquele lugar. E quando você começa a confiar no tempo determinado de Deus, para Ele abrir então aquela porta, parece às vezes como se fosse uma jaula, e você sai que nem um pitbull. O dia que Ele soltar você da tua jaula, do teu espaço atual, para o teu espaço novo, que Ele já profetizou 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos atrás, e você fala: você esqueceu de mim. Ele fala: não é que eu esqueci de você, eu estou trabalhando com você pouco a pouco, eu estou vendo teus frutos aí pouco a pouco, e pouco a pouco você está gerando frutos, e pouco a pouco você está ficando mais forte, e pouco a pouco eu estou vendo uma determinação que eu não via lá atrás, e pouco a pouco eu vejo um foco que eu não via lá atrás. Eu vejo pouco a pouco a atitude necessária para lidar com a oposição do novo espaço. E quando Ele solta a porta e você sai que nem um pitbull, Ele sabe que aquelas bestas do campo não são mais ameaças para você, porque você está grande o suficiente para tomar terra, porque você pagou o preço do processo do pouco a pouco. Não é mais
Deus me dá posse da terra e ele perde um filho no processo. Não, ele preserva o filho, ele prepara a filha e solta para dentro da tua promessa. Fala para quem está ao teu lado: frutifique para dentro do teu espaço. Segundo ponto, fala comigo: pouco a pouco eu irei crescer por dentro. Abre comigo Gênesis 26. Gênesis 26, rapidinho, chega lá comigo. Gênesis 26, versículo 18. Nós lemos isso já em janeiro, mas eu quero repetir essa leitura e quero analisar de um outro ângulo. É sobre os poços que Isaac recavou. Isaac foi tão abençoado. Quantos aqui querem ser tão abençoados? Isaac foi tão favorecido. Quantos querem o favor de Deus? Isaac prosperou tanto. Quantos querem prosperidade? Que ele atraiu tanta perseguição. É o pacote da bênção. Você quer ser abençoado, você vai ser perseguido. Você quer ter favor de Deus, vão ter inveja de você. Você quer ter o favor de Deus? Sabe, na verdade eu falava isso lá atrás e eu repito: o fato que pessoas têm inveja de você é a bênção de Deus. Ninguém tem inveja de miserável. Não é verdade? Se alguém está tendo inveja de você, glória a Deus, você tem alguma coisa que outros almejam ter. Isaac tinha muita coisa que muitas pessoas almejavam ter. Algo que começou a implicar, sabe, um desconforto naqueles pastores do Vale de Gerar, que era o lugar aonde Isaac com sua tribo estava. Eles eram estrangeiros naquela terra. Eles expulsam Isaac porque ele está prosperando muito mais do que eles. Eles perseguem Isaac porque ele prospera mais do que eles. Isaac fala: tudo bem, eu vou embora, mas enquanto eu vou embora, eu vou fazer o seguinte: eu vou recavar todos os poços que o meu pai já cavou lá atrás. Versículo 18: Isaac reabriu os poços cavados do tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Ele vai para o primeiro poço, no versículo 19: os servos de Isaac cavaram no vale e eles cobriram um veio d'água. Versículo 20: mas os pastores de Gerar, aquele povo que estava cheio de inveja das bênçãos de Isaac, esse mesmo povo vai atrás de Isaac, e eles discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água aí que você encontrou é nossa. Por isso deu Isaac o nome ao poço de Ezeque. Fala comigo: Ezeque. Ezeque no hebraico significa discussão. Eles acabam tendo uma discussão naquele poço. Isaac falou assim: cara, eu já saí da tua terra, me deixa em paz. Vem aqui cavar o poço que meu pai lá atrás já cavou. Falei: não, aqui ó, você encontrou a água aqui, esse aqui é nosso. Eles entram numa discussão. Daí Isaac falou assim: tá bom, já que a gente discutiu, toma esse poço. Esse poço vai se chamar Ezeque. Eu vou para outro lugar, eu vou cavar um outro poço. E Isaac vai para um outro lugar para cavar esse outro poço. No versículo 21, então os seus servos cavaram um outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Então os pastores de Gerar saem lá de Ezeque, vão lá para esse outro poço, e eles começam essa nova discussão, nova contenda. Por isso Isaac deu o nome ao poço de Sitna. Fala comigo: Sitna, que significa inimizade. Então ele começou com uma contenda, o povo não deixava ele em paz. Ele abriu outro poço. Eles continuaram indo lá para atazanar Isaac. Falou: sabe de uma coisa, cara, isso aqui é uma coisa pessoal, a gente não é amigo, então a gente tem uma inimizade. Tem alguma coisa que está acontecendo dentro do coração de Isaac. A perseguição está do lado de fora, mas Deus está fazendo alguma coisa no coração de Isaac. Tanto é que no versículo 22, Isaac mudou-se dali pela terceira vez e cavou um outro poço. E quando ele cava esse outro poço, ninguém chega lá para discutir por causa desse poço. Então deu-lhe o nome daquele poço de Reobote, espaço para prosperar. É o que significa Reobote. Ele diz então para o Senhor: agora o Senhor nos abriu um espaço e prosperaremos nessa terra. Fala comigo: Reobote. Reobote é o espaço para você prosperar. Você pode ter recebido profecias sobre Reobotes na tua vida, um Reobote na tua família, um Reobote no teu ministério, um Reobote na tua carreira, um Reobote no teu trabalho. Seja onde for que você está atuando, Deus já talvez tenha te dado uma promessa, uma palavra de um Reobote. É um espaço, seja ele abstrato, seja ele físico, é um espaço onde você consegue frutificar e experimentar a prosperidade de Deus.
eu comecei a entender que para eu entrar para dentro dessa terra prometida de Deus para a minha vida, eu teria que abraçar o processo que pouco a pouco eu vou entendendo isso, e às vezes dói, machuca, mas Deus, olha só esse meu chefe injusto, eu não estou prosperando por causa dessa injustiça que ele está fazendo comigo. Deus, esse meu time, essa minha equipe, esses meus colegas, eles, essa maldade, o problema é essas pessoas. Se o Senhor tirar essas pessoas, eu vou prosperar. E Deus, é essa família que o Senhor me deu, eles são tão disfuncionais, Deus. Se o Senhor dá um jeito na minha família, o negócio vai para frente. Eu comecei a entender que muitas vezes a gente está tão pronto para apontar o dedo para o nosso ambiente, para o nosso exterior, para aquilo que quem está nos perseguindo, para aquilo que nós estamos sofrendo de injustiça externa. E Deus está muito mais investido em transformar o nosso interior do que o nosso exterior. Ele não quer dizer que Ele não quer transformar a tua comunidade, não quer dizer que Ele não quer transformar onde você trabalha, onde você estuda, mas para Ele transformar, sabe, muitas vezes a gente fala assim: Deus, eu quero ser usado por Ti. Quem já orou isso? Deus, eu quero ser usado por Ti. Fala a verdade, você já orou isso? É uma oração perigosa, por diversos motivos, mas um dos motivos pela qual ela é perigosa é que você fala: Deus, eu vou entrar num lugar que esse lugar é tão escuro, mas eu quero ser usado por Ti, aleluias. Se você orou isso, meu irmão, sabe o que quer dizer? Ele está falando assim: olha, eu vou transformar você primeiro, para depois você transformar o ambiente. Não pense que eu vou sair transformando o ambiente sem transformar você primeiro. Nós começamos o trabalho com Dunamis Pockets em 2008, 2009. O nome mesmo Pockets não existiu, só mais depois. Só que o trabalho a gente começou, eu lembro, a gente já pregava lá atrás essa mensagem das esferas. Deus quer te levantar para você realmente tomar as esferas das sociedades para Jesus, essas montanhas. E nós vamos transformar a nossa sociedade como uma sociedade mais parecida com o reino de Deus. E glória a Deus por isso, a gente falava tudo isso. E as pessoas começaram a entender nas universidades. Quer dizer então que eu não preciso abrir mão do meu curso de engenharia para servir a Deus? Não, você não precisa. Você pode servir a Deus sendo engenheiro. Uau, eu nunca escutei isso. Eu pensava que eu tinha que servir a Deus só como pastor ou como missionário. Eu tinha que abandonar tudo. Que a coisa linda do evangelho é você abandonar a tua carreira na universidade, teus trabalhos. E para quem Deus está pedindo é coisa linda, mas se Deus não está pedindo, não faça isso. Porque às vezes Deus quer usar o fato que você está se preparando para ser um médico, para você curar os enfermos através de milagres e através da ciência. E ambos vêm de Deus. Talvez Deus está querendo que você se levante como um pedagogo, para você começar a trazer soluções para a crise de educação que nós temos nesse país. Então isso é você servir a Deus, adorar a Deus. E quando as pessoas começaram a entender isso, falam: então eu não vou abrir mão da minha faculdade. Eu falei: por favor, não abra mão da sua faculdade. E Deus realmente, a gente começou a dar permissão para as pessoas começarem a sonhar: como que eu posso prosperar com aquilo que Deus pôs na minha mão, aquilo que eu amo, que é o curso, minha faculdade. 2009. Depois eu lembro que eu comecei a fazer uma avaliação em 2015, 2016. Eu comecei a ver que aquela primeira leva, que eram pessoas que se tornaram apaixonadas por Jesus, eles começaram então realmente a receber um toque do Espírito Santo e abraçarem essa mensagem. Eles começaram, e daí eles se formaram, e eles pegaram o primeiro trabalho, e depois eles foram tão bem, e daí eles foram promovidos para um outro lugar, e depois outras oportunidades. E de repente eu voltava e eu conversava: oh, cadê o fulano lá da ADM, lá da PUC? Ah, aquele cara, meu, o cara o cara nem está mais seguindo Jesus, mas o cara está rico pra caramba. Ou cadê aquele cara lá que fazia direito lá no Mackenzie? Pô, aquele cara hoje aí passou no concurso, é um juiz. Mas pô, cara, pensa num cara cético. Pô, meu, cadê aquele cara lá que era da publicidade, mas pô, o cara lá é o diretor daquela agência bem famosa lá, sei. Mas pô, o cara tá liberal, umas ideias anticristãs, viu o cara postando umas abobrinhas, umas groselhas no Facebook outro dia. Meu Deus, o que está acontecendo? Então quer dizer, aquilo que a gente pregou aconteceu em partes. Eles chegaram nos topos, mas eles abriram mão dos seus valores, Deus. O Senhor começou a falar comigo: sabe o que é? O problema é quando você tenta transformar um lugar antes de você ser transformado. Você fala: eu vou lá para dentro daquele mercado financeiro, eu vou ganhar aquele lugar para Jesus. Só que você não entendeu que para você ganhar um mercado financeiro para Jesus, você tem que matar uma mão no teu coração primeiramente. Eu vou para na área de entretenimento, aquele lugar tão cheio de lascívia, eu vou levar a santidade de Deus. Se você não anda em santidade, como que você vai levar a santidade de Deus lá? E o Senhor começou a falar: eu estou mais investido em trabalhar uma coisa em você
do que fora de você. Eu vou trabalhar fora de você, só que vai ser através de você. Então deixa eu trabalhar dentro de você primeiramente, porque através de você as nações serão abençoadas. Faz sentido o que eu estou falando? E aqui eu comecei a entender que o que Deus estava fazendo aqui era uma reforma na estrutura interna de Isaac, e também era uma reforma na estrutura interna de Israel, porque Israel precisava entender que a diferença entre uma terra desolada e um Reobote, fisicamente pode não ter diferença, ambos são espaços abertos, ambos são terras em potencial. Mas se você analisar espiritualmente, a diferença entre uma terra desolada e um Reobote nada mais é do que a tua e a minha, a nossa estrutura interna. Sabe o que Deus quer fazer? Ele quer trabalhar de uma maneira sustentável. Ele não quer te pôr num patamar onde você não vai ter a grandeza interna para permanecer naquele lugar. Você nunca consegue dar aquilo que você não tem. Eu escutava uma entrevista de um tenista chamado Roger Federer. Ele que foi, talvez uns consideram o maior tenista que já jogou tênis. E eles estavam perguntando para ele, ele falou uma coisa que me marcou. Ele disse: eu pensava quando eu era jovem que a coisa mais difícil era eu me tornar o número 1 do mundo. Eu trabalhei todos os meus dias no início da minha carreira para chegar no número 1. Quando eu cheguei número 1 ranqueado no mundo, eu comecei a perceber que tudo que eu tinha trabalhado não se compararia com aquilo que eu teria que trabalhar para permanecer como número 1. A gente está falando assim: Deus, me leva, me leva. E Deus fala assim: eu vou te levar para o alto, eu vou te levar para as promessas cumpridas, eu vou te levar para aquele lugar que eu já profetizei na tua vida. Só que, deixa eu falar uma coisa, eu tenho que trabalhar dentro de você primeiro. Você fala assim: não, eu estou pronto, porque você está só calculando chegar no topo. Ele está calculando você chegar no topo e você permanecer no topo. Faz sentido? E aqui o Senhor está falando para Israel: eu quero trabalhar essa estrutura sustentável em você. E como que você trabalha uma estrutura dessa sustentavelmente? Não tem outra maneira do que pouco a pouco. Pouco a pouco eu quero crescer mais por dentro do que por fora. Eu falava com Annie Bird, falava: tá bom, então qual que é o futuro do Descend? E a gente começou a sonhar com coisas maravilhosas, que eu creio que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que são inspirados pelo Espírito Santo. Mas no processo da nossa conversa, ele falou assim: vamos pensar nessa estrutura. E a gente conversava: nossa, esse negócio da plataforma vai ser grande, mas isso aqui é grande demais. E daí veio um temor de Deus nas nossas vidas e falou assim: se a plataforma vai ser desse tamanho, quanto que tem que estar grande aqui dentro de nós? Como que você sabe se você vai permanecer fiel até o final? É só você fazer um cálculo bem básico. Envisiona onde você quer chegar na tua influência, no teu ministério. Envisiona onde você quer chegar naquilo que Deus pôs na tua mão para frutificar, aquilo que Deus te deu como teu serviço, como tua missão. Envisiona onde você quer chegar, e depois você tenta mensurar o tamanho daquela plataforma, o impacto daquela plataforma, o impacto daquela posição, e você faz vezes 3 e mensura se você tem isso dentro de você. Essa é a raiz da sustentabilidade. E Deus estava querendo ensinar Israel a não só chegar à terra prometida. Deus estava querendo ensinar Israel a continuar e permanecer na terra prometida. Fala aqui do teu lado: Deus não quer só te dar a terra prometida, Deus quer que você permaneça na terra prometida. Gálatas 4, eu termino com esse texto. Vocês estão bem? Amém? Está muito quieto aqui dentro. Ou é um bom sinal ou é um mau sinal. Não tem um entre. Ou você não está entendendo nada, ou Deus está falando com você. Deus está falando com você. Gálatas 4, versículo 1. Ele diz assim: eu digo, porém, Paulo fala para a igreja de Gálatas: eu digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade. Quantos aqui você tem a convicção que você é filho de Deus? Filha de Deus? Levanta, você tem essa convicção, tá? Se você tem essa convicção, tá bom, antes, por que você tem essa convicção? Porque você se tornou um crente salvo pela graça. E uma vez que você é salvo pela graça, Ele te põe para dentro da família dele, sim? Então, você começa crente.
Crente não é aquele que se veste de um certo tipo, que fala de uma certa maneira. Crente é qualquer um que crê. Tem gente que acredita em uma série de coisas. Você é crente. Se você crê em Jesus, você é crente em Jesus. Você creu, você automaticamente se tornou parte da família de Deus. Se você é parte da família de Deus, dentro do contexto de família, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, sabe de uma coisa? Você tem acesso à herança, porque todo filho tem herança. Então você tem uma herança em Deus, você é herdeiro de Deus. E uma vez que você é herdeiro de Deus, se você encontra um irmão mais velho que também é herdeiro, e o nome dele é Jesus Cristo, então você é co-herdeiro com Cristo. Agora, não sei você, mas para mim isso aí é até difícil eu conseguir pôr na minha cabeça. Eu só recebo por fé, porque é muito bom para ser verdade, e eu sei que é a verdade. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Agora, por mais que eu tenha convicção que eu tenho uma herança, porque eu estou em Jesus, Gálatas 4:1 diz que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Falei, Deus, agora isso está explicando muita coisa na minha vida. Porque eu sei que eu sou herdeiro, mas às vezes eu me sinto como um escravo. Eu sei que eu sou dono de tudo, mas eu não tenho nada. Então, quantos aqui já se sentiram? Deus, eu sei que eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Você já esteve nesse lugar e fala assim, eu tenho convicção, pela fé, eu tenho tudo. Aqui eu não tenho nada. Eu estava conversando com um pastor na Inglaterra, 2 semanas atrás, eu estava lá ministrando. Esse pastor começou a contar uma jornada incrível que ele e a família deles passaram ano passado. Eles estavam contando sobre a maneira como Deus chamou eles para começarem a dar passos de fé. E eles começaram a dar um passo de fé que era bem longe da zona de conforto. Um dia ele falou que ele acordou de domingo de manhã, o Senhor falou para ele, hoje você vai de carro, só que você não volta com o carro, você vai dar o carro para alguém. Eu falei, Deus, como assim? Daí ele foi lá, ministrou, que tinha que ministrar. E daí no final do culto, ele falou, e aí Deus? E o Senhor falou assim, você vai dar o carro para aquela pessoa. Ele deu o carro, ele teve que falar com a esposa falou assim, se Deus está falando, vai lá e faz. Ele foi lá e deu o carro. Daí segunda-feira o Senhor começou a falar com ele, olha, hoje você vai dar parte do teu salário para aquela pessoa. Hoje você vai para o mercado, faz a compra e dá para aquela família. Ele começou, eu comecei a andar numa fé que era totalmente fora daquilo que a gente estava acostumado a viver, eu e minha esposa e minha família, e no início era tão desconfortável, e de repente começou a ver alguns sinais que Deus estava provendo, aquilo foi dando combustível para a gente continuar, então dando mais passos de fé. Ele falou assim, eu comecei a dar passos de fé cada vez maiores, e eu lembro que em um determinado momento, a minha vida era Deus, eu estou me jogando nas tuas mãos, às vezes parece que eu tenho tudo que eu preciso, mas não tenho nada que eu quero, mas amém. Ele estava indo. Ele falou assim que um dia no final do culto chega um irmão. Esse irmão ele tinha um carro que ele falou assim, era o carro dos meus sonhos. Ele chega e fala assim, pastor, abre a mão. Ele dá a chave, você é teu. Deus falou comigo, é teu, toma. Ele falou assim, uau. E daí você tem aquele sentimento, Deus, o Senhor é fiel, o Senhor provê. Daí ele pegou o carro, foi para casa. Dia seguinte ele foi sair do carro, da garagem com aquele carro. Ele foi ver que não tinha gasolina. Ele viu que ele não tinha dinheiro para gasolina. Ele estava com o carro dos sonhos na garagem, sem dinheiro para pôr gasolina. E ele falou para mim assim, sabe quando você tem o sentimento e a convicção, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada? Eu falei, sei. Nunca estive nessa situação exatamente, mas eu já estive lá. Onde você fala, Deus, o Senhor prometeu, mas não está cumprindo. O Senhor fala que o Senhor é presente, mas o Senhor não resolve meu problema. O Senhor fala que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é fiel, mas aonde eu acho que o Senhor tem que resolver, o Senhor não está fazendo. Deus, eu não preciso disso, eu preciso daquilo. E Deus fala, não, você não está entendendo. Eu vou fazer as coisas do meu tempo, vou fazer do meu jeito. Faz sentido? E aqui o que a palavra de Deus está falando aqui, olha só que interessante, versículo 2, ele fala, no entanto, o herdeiro menor de idade está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, e quando ele se refere a menor, ele está falando fora da graça. Estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, o seu filho nascido da Virgem Maria, debaixo da lei, a fim de redimir aqueles que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, fala comigo, eu sou filho. Deus então enviou o Espírito Santo do seu Filho ao teu coração, ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Fala comigo, papai. Se você chama Deus de papai é porque o Espírito Santo te capacita, porque é o Espírito da adoção que está no teu coração. Faz sentido? Assim, você já não é
mais escravo, mais filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Sabe, a parte que eu começo realmente a meditar nisso é que não é que Deus tem que ser duvidado se Ele falou verdade ou mentira. Não, ele fala a verdade. Ele já me falou que eu tenho uma herança, que eu sou filho, que eu sou herdeiro. Tá bom, então eu não preciso me preocupar se essa herança existe. Ela existe? Não, ela já existe. É uma herança real. Então eu não preciso me preocupar se eu tenho aquilo que eu preciso para para ser herdeiro. Não, você já é herdeiro, por graça, não por obras. Então aonde que eu preciso focar? Você precisa focar na tua maioridade. Porque tem certas coisas que estão para você até você chegar no momento onde você está maduro. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe começou para mim uma poupança e toda hora alguns tios meus perguntavam: o que você quer? Eu falei assim: não sei, tio, você, então vou dar ponta naquela tua poupança. E aquela poupança ia crescendo. Eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade, eu vi um patinete que eu queria. Falei: mãe, vamos usar aquela poupança para comprar um patinete. Eu falei assim: não. 14 anos já tinha uma outra moda. Cara, agora é essa bicicleta, mãe, eu quero essa bicicleta. Não. Agora, mãe, você falou que eu tenho dinheiro, o dinheiro não é meu, é teu. Então eu posso fazer o que eu quero com o dinheiro. Não, até você ter 18 anos. Às vezes eu sinto que eu tenho esse relacionamento com Deus. Deus, vamos usar aquela unção para resolver essa situação com aquele cara lá que está me irritando. Aí Deus, vamos usar esse poder, esse chamado que o Senhor pôs na minha vida para eu resolver essa crise que a gente está passando agora. E Deus falou: não, eu vou reservar essa tua herança. É tua, ela existe, mas ela vem no tempo determinado que eu determino. Quando você chegar no ponto onde eu falo, você não precisa mais de guardiães ou de administradores. Você está emancipado, você está maduro, você pode viver a plenitude daquilo que você foi criado a ser. Você pode entrar para dentro da tua terra que foi tua por herança. Olha só o que a palavra diz, eu termino com isso aqui. Voltando ao nosso texto-chave de Êxodo 23, versículo 30. Eu os expulsarei pouco a pouco, até que vocês sejam numerosos ou frutíferos o suficiente para tomarem posse da terra por herança. Quem tem por herança na tua versão aí? Levanta a mão, tá bom. Tem uma versão que não tem por herança, mas no original está por herança. Você já tem essa terra por herança. A questão é: Deus, eu preciso amadurecer para eu tomar posse dessa minha herança. E eu vou terminar com isso aqui. Eu vou ser bem sincero. Onde que eu estou como pessoa, como pastor, como líder, e eu creio que também muitos aqui estão nesse lugar. Eu orava outro dia e falava assim: Deus, eu sinto que se alguém escutar a minha oração, eles vão pensar que eu sou bipolar. Porque eu estou orando uma coisa, estou falando outra coisa, e parece que são duas pessoas aqui dentro de mim orando, porque eu estou num ponto de tensão. Eu estou num ponto de tensão entre o de repente de Deus e o pouco a pouco de Deus. Quem já esteve lá? Eu estou naquele ponto de tensão que eu sei que, sabe, aqui o Senhor está falando assim: olha, eu posso operar de repente, eu posso trazer um milagre da noite para o dia. Não duvide do meu poder sobrenatural, não duvide dos meus milagres. Eu estou aqui nesse lugar onde o Senhor está falando assim: eu vou abrir para você uma janela de oportunidade. E assim que você escuta essa frase, janela de oportunidade, o teu coração começa a disparar. Eu quero. E você quer maximizar essa janela de oportunidade antes que ela feche, porque você pensa: é melhor ter um passarinho na mão do que dois voando. Ou porque você realmente acredita que tem o Kairos de Deus e você precisa entrar nesse negócio que Deus está abrindo para você. Só que ao mesmo tempo o Senhor está falando para você: tem um pouco a pouco, eu vou te dar pouco a pouco. Eu estou trabalhando uma coisa dentro de você. Eu quero que você venha gerar fruto. Fruto não se gera da noite para o dia. Então eu estou assim, tipo: Deus, eu vou para pouco a pouco ou eu vou para de repente? Tem a janela de oportunidade ou tem esse negócio de frutificar? Deus, o que é isso? E o Senhor falou assim: você precisa ficar bem aonde você está. Eu falei: Deus, mas aqui é difícil. Existe uma tensão, é uma coisa que rasga, me puxa para cá e me puxa para lá. Deus, e o Senhor falou assim: é aí que eu quero você. Eu quero você nessa tensão, onde você acredita que eu posso intervir na tua situação de repente. E se eu não vier de repente, você entende que é o pouco a pouco. E você ama o processo daquilo que eu estou trabalhando na tua vida, tanto quanto você ama o momento que você recebeu a profecia. E você fala assim: uau! E daí Deus fala: é outra coisa, eu não vou fazer isso da noite para o dia não, tá? Se você tivesse esse coração, você falaria: não faz mal, Deus, vai ser uma linda jornada de pouco a pouco contigo.
Quando eu estava lendo isso, o Senhor me lembrou de 7 anos atrás, quando eu e Júnior, nós morávamos em Redding, na Califórnia. A Júnior estava fazendo uma escola de ministério, eu estava no meu sabático. E daí um dos pastores lá da igreja, lá da Bethel, ele me chamou e falou assim: Theo, tem um negócio novo chamado CrossFit, você tem que participar desse negócio, cara. Era aquela febre de CrossFit. E eu falei: beleza, eu vou lá com você. Pô, tô aqui no sabático mesmo, não tá fazendo nada, vamos embora. Eu sou um cara um pouco hiperativo, então se eu não faço nada, eu fico um pouco assim. A Júlia: vai, faz alguma coisa. E eu tô indo fazer alguma coisa. Esse cara veio, me encorajou, vem lá fazer os treinos. Daí ele me levou para um negócio e começou a me ensinar tudo. E tem 2 coisas que eu odiava. Eu amava fazer muita coisa lá com ele, mas 2 coisas que eu odiava. Uma das coisas que eu odiava era aquela coisa chamada plank. Sabe o que eu estou falando? Plank é quando você fica suspenso e aquele teu abdômen fica contraído, você fica como se fosse uma prancha. Eu odiava aquilo. E a outra coisa que eu odiava é quando ele falou assim: tá bom, agora a gente vai trabalhar outros músculos, vai para a parede. Eu falei: o que eu faço aqui? Deita para trás aqui. Tá, fica aqui, 90 graus, fica aí. Muito bem, fica aí, Theo. 3 minutos. 3 minutos, cara? Você tem certeza? 3 minutos, rapidinho. E de repente os músculos começam a doer. E de repente começa a queimar. E eu começo: quanto tempo? 15 segundos. Daí aquele cara vinha na minha frente. E eu tô lá tipo: ele falava assim: yeah. Eu tipo: o cara sai da minha frente, eu te dou um tapa. Daí ele falava assim: let it burn. Ele tá lá todo empolgado porque não é ele fazendo exercício. E às vezes eu ficava revoltado porque eu sentia que às vezes o meu processo com o Espírito Santo é isso. Aí eu lá: eu sei que tá fazendo alguma coisa pouco a pouco. E Deus falou assim: eu não vou te pôr no micro-ondas. Às vezes a gente pensa: Deus, faz o seguinte, olha, qual que é o exercício? O que eu tenho que fazer? Vamos se livrar disso aqui de rápido. Me põe no micro-ondas, me ferve, me leva lá para a temperatura máxima. Eu sei que eu vou cozir e depois você me tira rápido. Deus falou assim: tem coisas que eu vou fazer desse jeito na tua vida. Ele vai vir em alguns lugares da tua vida, ele vai transformar e virar de ponta cabeça como se fosse um micro-ondas. 3 minutos, pum, a comida está quente. Tem outras coisas que Deus vai falar assim: eu vou te pôr numa panela de pressão. Quando que esse negócio vai terminar? Porque você está fazendo pouco a pouco. Faz de uma vez só e vamos terminar com isso. E o Senhor falou comigo: fica nesse ponto de tensão entre a panela de pressão e o micro-ondas, entre o pouco a pouco e o de repente de Deus. Eu não sei você, mas eu creio que tem algumas pessoas que estão passando por isso. E eu estou aqui nesse lugar passando por isso. Eu estou abraçando esse processo com Deus. Eu creio que a igreja está nesse processo com Deus. Deus está abrindo para nós algumas janelas de oportunidade, mas Deus está falando: eu quero ir fundo com você, no pouco a pouco, porque eu tenho no meu coração, não só de você chegar naquele ponto máximo, mas você permanecer na minha boa, perfeita e agradável vontade. Se você está nesse lugar, você fala assim: eu estou nesse lugar e eu preciso de um sinal, porque racionalmente me faz sentido, eu estou no pouco a pouco, mas às vezes no meu coração, às vezes nas minhas emoções, eu começo a titubear, eu começo a duvidar. E talvez você está aqui hoje e fala assim: Deus, se você puder trazer só um sinal, eu sou esse sinal para você. Mas se você por acaso precisa de mais um outro sinal, eu vou orar que Deus te traga um outro sinal durante a semana, e que Deus fale com você, que Deus te traga uma escritura, que Deus te traga uma visão, que Deus te traga um irmão que não conhece a tua situação, que fale na tua vida, que Deus venha falar com você no teu devocional hoje ou amanhã. Mas eu creio que Deus está tentando trazer alento e nos dar um gás para nós continuarmos. Quem quer receber isso? Se você falar assim: Theo, eu preciso, fecha teus olhos onde você está agora. Eu preciso de um sinal. Eu sei que Ele está trabalhando comigo pouco a pouco. Tem algumas coisas na minha vida que foram de repente, mas tem coisas que eu sei que é um processo. Às vezes eu fico sem paciência para esse processo, mas Pai, me mostra que o Senhor ainda está comigo.
eu quero orar que Deus essa semana fale com você, que Ele te mostre, que Ele através da palavra confirme algo, que através do teu devocional a voz dEle te marque, que através de um irmão haja uma ministração profética, seja o que for, mas eu creio que Deus vai trazer esse alento. Se você falar assim, eu preciso disso hoje, fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Se você falar, eu preciso disso hoje, Pai, eis-me aqui, eu preciso desse sinal para eu continuar. Praticamente todo mundo, então vamos fazer assim, todo mundo fica de pé onde você está, eu quero orar com você, onde você estiver agora, erga suas mãos e receba. Pai, nessa noite nós recebemos aquilo que o Senhor tem para nos trazer, os sinais desse processo que o Senhor está trabalhando pouco a pouco conosco. Agora eu te peço que o Senhor vai estar vindo com palavras específicas para cada um. Se você está nesse lugar e o Senhor está te dando uma palavra para alguém, não saia daqui hoje antes de você entregar isso para alguém. Se o Senhor está te dando uma referência bíblica, é uma passagem, talvez é aquilo que vai te sustentar nessa temporada. O Senhor quer falar através da palavra dEle para a tua vida. O Senhor quer falar com você no teu devocional. Às vezes tem que começar a parar de tentar fazer as coisas acontecerem. Você tem que se posicionar diante dEle, só receber da presença dEle. Às vezes mais vale você passando tempo na presença dEle do que você ficar correndo para lá e para cá na tua ansiedade. Às vezes o Senhor está trazendo algo para você que talvez de maneira inusitada Ele está falando, mas receba agora como um sinal que Ele vê esse processo na tua vida e Ele está trabalhando com você nesse pouco a pouco, hoje, em nome de Jesus. Erga suas mãos bem alto e repita comigo: Senhor Deus, pela tua graça, eu sei que eu irei gerar frutos, pouco a pouco eu vou frutificar. Eu também sei, Deus, que o Senhor quer que eu venha crescer de maneira sustentável. O Senhor não quer que eu chegue apenas no topo, o Senhor quer que eu venha permanecer no topo. O Senhor não quer que eu chegue só na minha promessa, mas que eu venha permanecer vivendo na promessa. Então, Senhor, eu quero crescer por dentro mais do que por fora. Pouco a pouco, Deus, eu quero amadurecer para entrar dentro da minha herança e receber essa herança, que é a terra prometida, é a terra que eu possuirei, que o Senhor já me dá como herança, e eu recebo isso em nome de Jesus. Amém, amém. Receba por fé onde você está agora, em nome de Jesus.